Olá, meu nome é Cícero Martins, sou médico oncologista do Américas, coordenador da parte de tumores de cabeça e pescoço, e vou conversar agora com meu amigo Leonardo Rangel, que é coordenador da cirurgia de cabeça e pescoço da UERJ, um pouquinho sobre tireoide. Léo, bom dia, como é que você está? Ótimo, tudo bom, Cícero? Muito obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo um pouquinho sobre tireoide, um tema que não é tão abordado assim, apesar da sua incidência, apesar da sua importância, é um tema que a gente acaba não batendo, conversando tanto. E eu acho que a gente podia começar esse bate-papo você falando um pouquinho o que é o câncer de tireoide, como é que você faz o diagnóstico do câncer de tireoide. Então, o câncer de tireoide, ele faz parte, é um dos tipos de manifestação dos nódulos da tireoide. O nódulo de tireoide é extremamente comum na população, principalmente na população feminina, mas uma minoria desses nódulos é que realmente são malignos, né? Então, o primeiro passo, na verdade, é diferenciar os nódulos benignos dos malignos. Numa média de menos de 15% dos nódulos são efetivamente malignos. Então, isso já é uma coisa que o paciente, só pelo diagnóstico de ter um nódulo, isso não quer dizer que seja câncer. Mas, eventualmente, sendo um câncer, né, que eu sempre gosto de definir para o paciente, porque às vezes o paciente fala assim, todo tumor é câncer e tal, assim. Para um tumor ser maligno, ele precisa ter algumas propriedades, que é invadir outros tecidos e dar metástase. Muitos neoplasia, tumores que a gente chama, benignos, eles crescem, empurram estruturas, mas na verdade eles não infiltram, então eles não conferem uma característica maligna. Então os pacientes também podem ficar tranquilos a respeito disso. Então os tumores malignos que realmente a gente tem que realmente tratar, eles, na tireoide, eles em geral, eles têm um prognóstico excelente, né? Então, assim, a gente está falando de um dos tumores que, na grande maioria das vezes, tem um dos melhores prognósticos dos tumores do corpo humano, né? Então, e a tireoide, ela é realmente, existe uma preponderância dos tumores desses tumores benignos, e os malignos também, a maioria são dos tumores mais indolentes. Mas os tumores de tireoide, eles têm uma gama, existem diversos tipos, é claro que a gente está falando dos tumores mais comuns, mas existem tumores mais agressivos e tumores diferentes, que felizmente, são muito raros. Então, os tumores de tireoide, eles normalmente se apresentam como nódulos de tireoide, às vezes endurecidos, com um aspecto muito típico no ultrassom, que é a principal ferramenta para o diagnóstico. Então, o ultrassom, ele consegue diferenciar com muita precisão os nódulos suspeitos dos nódulos inocentes, e quando eles são suspeitos, a gente progride a investigação, com punção, com diagnóstico e tal. Então, a partir dessa investigação inicial, a gente faz o diagnóstico. Uma vez diagnosticados esses tumores, né, a gente consegue realmente identificar um tratamento. O prognóstico é muito bom, então são pacientes que evoluem muito bem quando tratados adequadamente, com taxas de recorrência muito baixas, então são pacientes que vivem bastante e vivem muito bem, né? Léo, eu achei interessante você colocar, várias vezes os pacientes chegam no meu consultório falando assim, doutor, eu fiz um ultrassom e eu descobri que eu tenho um nódulo, isso é um câncer. E, na verdade, a gente explica que nódulo não é câncer. Nódulo pode ser câncer, mas a maior parte dos nódulos, seja um nódulo pulmonar, seja um nódulo hepático, seja um nódulo renal, a maior parte desses nódulos são benignos. Como é que você explica isso para o paciente? Como é que é a tua conduta para o paciente que chega no teu consultório desesperado, que fez um ultrassom e acha que aquilo ali é um câncer? Exato. Hoje em dia, com a evolução da medicina, na verdade, o diagnóstico desses nódulos está ficando cada vez mais frequente. Por quê? Porque a quantidade de exames que a gente faz hoje em dia, por diversos motivos, ele acaba aumentando. Então, muitas vezes você vai fazer um eco de carótida. Você vai fazer, por exemplo, a gente descobriu muito durante o Covid, tomografia de tórax por causa do Covid e acabava achando nódulo de tireoide. São achados incidentais de nódulos de tireoide. Esses achados, eles não devem ser supervalorizados, mas também não devem ser deixados de lado. Então, assim, o que eu acho que eu falo muito assim não é para você ignorar o fato de você ter achado um nódulo, mas assim, ter uma avaliação adequada daquilo. Sendo benigno, ok, né? A grande minoria dos nódulos, eles são cirúrgicos, tem que fazer alguma coisa. E mesmo os nódulos benignos, a grande maioria deles, 86% desses nódulos benignos, eles não crescem e ficam iguais ao longo do tempo. Então, você não precisa ter uma conduta médica, é só você, ok, você achou, investigou, não tem nada, resolvido. Então, você não precisa se furtar do diagnóstico ou ficar com medo do diagnóstico de você ter um nódulo na tireoide, que é super comum. Então, a mensagem que fica é,
Se você descobre um nódulo, procura um especialista, pode ser um endócrino, pode ser um cirurgião de cabeça e pescoço, para poder dar uma olhada na característica desse nódulo, porque a grande probabilidade desse nódulo é que ele seja benigno, e na eventualidade desse nódulo ser maligno, a probabilidade de cura ela é muito boa, né? Léo, fala agora um pouquinho de como é que você faz o diagnóstico desses nódulos. Então, o paciente acabou tendo um nódulo suspeito pelo ultrassom. Como é que é a próxima etapa disso para você fazer uma investigação maior? Então, quando você se depara com um nódulo suspeito no ultrassom, que é o exame de escolha, então, por exemplo, também é uma outra coisa importante, por exemplo, o ultrassom é o exame para a tireoide, não é exame mais caro, não é tomografia, não é ressonância. PET, Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que também sempre levar, assim, não é porque o exame é mais caro que ele é melhor para tudo, entendeu? Tem cada exame, ele serve para alguma coisa especificamente. Então, o ultrassom é o exame da tireoide. Então, assim, uma vez feito um bom ultrassom, as características do nódulo são suspeitas, o próximo passo é uma punção. É feita uma punção guiada por ultrassom, um exame seguinte, se coloca uma agulha dentro do nódulo, guiado por ultrassom, e se retira uma amostra de células. É um exame super indolor, a agulha é a mesma agulha de tirar sangue, é super tranquilo o exame, é ambulatorial, faz e vai embora. E com esse exame a gente consegue ter as características celulares daquele nódulo. E os tumores de tireoide, principalmente o mais comum, que é o tumor papilífero de tireoide, ele é extremamente típico na citologia. Então a gente consegue ter um diagnóstico preciso com essa citologia e a gente consegue decidir, vai ser cirúrgico ou não. Existem algumas categorias que são indeterminadas, que ficam um pouco na dúvida, exige uma certa investigação maior. Hoje em dia existem até testes moleculares que ajudam nisso, mas a grande maioria dos nódulos a gente consegue ter uma certeza importante que o nódulo é benigno, porque além disso ainda tem isso. Existem nódulos que eles são suspeitos, eu falo assim, são feios ao ultrassom, mas eles são benignos na citologia. E quando isso acontece, o nódulo é benigno. Então a chance desse nódulo ser benigno é igual de um nódulo inocente com a punção benigna. Então a gente confia muito na citologia. Mas quando essa citologia é maligna, então a gente passa para uma investigação adicional. Então assim, olha, vai ser realmente levado à cirurgia, e aí a gente faz uma investigação dos gânglios, dos linfonodos do pescoço, com ultrassom também, ou tomografia em alguns casos, e a gente faz a programação cirúrgica desse paciente. Então, basicamente, é um tipo de tumor que exige, na verdade, o diagnóstico com a biópsia e uma investigação loco-regional, que é investigar os linfonodos em volta da tireoide para saber se eles estão acometidos ou não, para decidir se na hora da cirurgia a gente vai fazer essa limpeza dos gânglios ali, que a gente chama de esvaziamento, no mesmo momento ou não da cirurgia. Léo, você tinha comentado no início, e eu acho que isso é uma informação super importante, de que o câncer de tireoide é um dos tumores mais curáveis que a gente tem dentro da medicina, né? E a base do tratamento do câncer de tireoide, ela é cirúrgica. E há muito tempo a gente vem desenvolvendo novas técnicas cirúrgicas, novas alternativas para esses pacientes, e eu acho que você é a melhor pessoa do mundo para comentar sobre isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é o tratamento cirúrgico de câncer de tireoide e como é que ele tem evoluído nos últimos anos, da forma de você tratar esse paciente com tratamentos menos invasivos, como é que isso tem evoluído na prática? Os tumores de tireoide, eles são uma boa notícia, porque eles têm um bom comportamento, eles têm uma boa evolução, mas isso demanda da parte médica um alto resultado, porque os pacientes eles vão viver muito, eles vão viver bem, então o tratamento ele tem que ser praticamente invisível, ele tem que ser um tratamento, o mínimo que você pode fazer para atrapalhar a vida daquele paciente, né? Então isso é um peso muito grande na parte médica, porque você está pegando um paciente saudável e você tem que devolver ele igual você pegou ele, né? Então isso vai para várias dimensões, né? Desde o diagnóstico do tumor, então às vezes assim, até diminuir o retorno do paciente. Então vai desde o início do que a gente intervém até o segmento. Você, por exemplo, você ficar seguindo aquele paciente muito de perto, aquele paciente se sente doente, né? Fala assim, pô, tô toda hora vendo fazer consulta, né, e tal. E isso cria um problema para o paciente, mas então a gente tem que pensar em todas as esferas do paciente. Então, o tratamento básico do paciente. Então, o paciente feito o diagnóstico de um tumor de tireoide,
né, inicial, ou médio, ou avançado, ele passa pela cirurgia. Então, assim, a cirurgia básica é a ressecção de pelo menos um lobo da tireoide. A tireoide é dividida em dois lados, ela tem um formato de H, escudo, né? E você tem dois lados que a gente divide, né? Ela é uma só, mas a gente divide em dois lados. E a menor cirurgia é você tirar um lado da tireoide. Você pode tirar os dois lados, você pode tirar os linfonodos ali. Quando você tira um lado só, qual é a vantagem de você tirar um lado só da tireoide, que é a conduta que está se mais popularizando modernamente? Por quê? Você só coloca em risco um lado da tireoide. Então, obviamente, você tem a chance de você preservando o outro lado, você não ter que fazer a reposição hormonal do hormônio da tireoide, que ele é super importante, ele é vital para o ser humano. Então, se você preserva o outro lado, existe uma chance razoável de 60%, 80% de você não ter que tomar remédio. Então, isso já é uma grande coisa do paciente que não toma nenhum remédio, continua a vida sem tomar remédio nenhum. A maioria dos pacientes são jovens. Se você faz a tireoidectomia parcial também, você só expõe um nervo da voz e só expõe duas paratireoides, que a gente vai comentar mais para frente. Então, com isso, você diminui estatisticamente a chance de você ter uma complicação. Então, isso junto faz com que a tireoidectomia parcial, que é a lobectomia, esteja ganhando cada vez mais e provavelmente no próximo consenso da Academia Americana de Tireoide vai ser a recomendação para a grande maioria dos tumores iniciais de tireoide. Mas ou parcial ou total é uma cirurgia muito segura, né? Então, assim, ela parte pela essa remoção da cirurgia. Em geral, essa cirurgia ela é feita com uma incisão cervical anterior, que varia de 5 a 6 centímetros numa linhazinha do pescoço, cicatriza muito bem, é uma evolução ótima, uma cirurgia que você interna num dia, vai embora no dia seguinte. Existem alguns lugares do mundo que fazem até de forma ambulatorial, vai embora no mesmo dia. É uma cirurgia muito segura, é anestesia geral, o paciente come no mesmo dia, anda no mesmo dia, então é uma cirurgia de boa recuperação para o paciente. E é uma cirurgia que o paciente tem um grau de segurança muito grande. Quais são os principais riscos dessa cirurgia? Os riscos, como a gente comentou, são voz e paratireoide. Então, a voz, existe um nervo, que é o nervo laringeu recorrente, ele passa por trás da tireoide, entre a tireoide e a traqueia. Ele é o responsável pelo movimento da corda vocal e confere grande parte da nossa voz. Então, esse nervo, com esse movimento, ele fica em risco na tireoide. Sempre que eu converso a cirurgia, eu falo ao paciente, e às vezes é o que é mais comum das pessoas procurarem também, na voz, é tireoide, a gente justamente é o centro da cirurgia. Então eu falo assim, a cirurgia da tireoide eu não estou preocupado com a tireoide, eu estou preocupado com o nervo. Então desde o início da cirurgia é procurando o nervo, nervo. A hora que achou o nervo, soltou o nervo todo da tireoide, ok, a cirurgia está acabada, aí é só tirar a tireoide. Então, assim, o centro da cirurgia né? E muitas vezes, dependendo da profissão da paciente, é o centro, né, do problema. Interessante a gente falar isso, né, que a gente tem uma paciente em comum que é locutora esportiva, né, e obviamente ela vive da voz, e ela descobriu um nódulo maligno, eu encaminhei para você, e a grande preocupação dela é, e aí, como é que fica a minha voz a curto prazo e a longo prazo, né? E aí, como é que você explica isso para ela? Exatamente. Então, assim, diferentes pacientes, né, têm diferentes demandas de voz, né? Locutores. Eu tenho uma moça, por exemplo, que estava se formando em cantora lírica. Pô, é um grau de exigência da voz que é acima da nossa, que fica dando aula, né? Mas, assim, e fala o dia inteiro. Mas são graus muito diferentes. Então, por exemplo, o que eu falo é o seguinte: a chance de você ter uma lesão definitiva da voz é muito baixa. Então, está por volta de menos de 1, 2% na população geral. Existem algumas alterações que são temporárias. Então, por exemplo, além desse nervo recorrente, existe um ramo de um nervo superior que vai mexer um músculo específico que dá o agudo da voz. Esse músculo, que é o cricotireoide, ele realmente dá o tom da voz, ele dá o pitch da voz, que chama. Então, quando um cantor, um pastor, um professor, uma locutora, ele precisa dessa alteração do pitch. Então, isso no primeiro mês, provavelmente, mesmo a gente preservando com aparelhos hoje em dia que tem disponíveis, eles podem estar um pouquinho alterados. Então, o paciente sente um cansaço da voz. Então, por exemplo, se você falar o dia inteiro, você vai sentir a voz cansada. Isso é normal, todo mundo sente. Se for num show, for num estádio, no dia seguinte sua voz está rouca. Mesma coisa. Isso vai acontecer um pouco mais precocemente no primeiro mês, segundo mês, dos pacientes que vão fazer a cirurgia de tireoide.
isso volta rapidamente, volta ao normal. Mas então, pacientes que demandam muito assim da voz, existe um certo segmento, existe fonoterapia, existe todo um cuidado no pós-operatório para esses pacientes com alta demanda que precisam realmente de uma recuperação mais rápida ou uma qualidade uma exigência muito alta. Via de regra, os pacientes de uso normal da voz né, ficam bem, não sentem diferença após o primeiro mês assim, no uso da voz de forma nenhuma. Né? Outro problema, paratireoide, que está muito na moda, a princípio agora virou uma coisa que realmente os pacientes estão vindo no consultório perguntando da paratireoide. Isso é interessante, os pacientes agora vêm perguntando, paratireoide era uma coisa meio obscura, não era uma coisa muito comum. Agora os pacientes vêm perguntando de paratireoide. E são 4 glândulas que a gente tem, elas ficam também atrás da tireoide, elas são glândulas separadas, elas têm outra origem e elas controlam o cálcio, elas produzem um outro hormônio que não é o da tireoide, elas controlam o cálcio no sangue. Então, só que elas usam o sangue da tireoide para elas. Então, quando você tira a tireoide toda, ou quando você tira a tireoide toda e tira os linfonodos, você coloca em risco a vascularização dessas glândulas. Então, existe uma chance razoável de uma queda na função das paratireoides, principalmente no primeiro mês. Então, existe uma queda na produção, com uma queda do cálcio, e com isso existe uma chance razoável, que não é desprezível, de 15% a 30% em alguns trabalhos, de você ter um hipopara, que é essa queda no primeiro mês, que a gente trata com a reposição de cálcio, né, suplemento vitamínico normal, e depois isso se recupera. A chance disso ser uma coisa definitiva também é raro, tá? Então, mas é um cuidado que o cirurgião tem que ter justamente para preservar essas glândulas. E principalmente no pós-operatório. Principalmente no pós-operatório, desse cuidado, desse manejo no pós-operatório, mas de preservar a glândula e preservar principalmente a vascularização dessas glândulas. Então, esses são os 2 principais problemas centrais. Né, E, Léo, tem uma coisa muito interessante, porque a cirurgia de tireoide, como você estava falando, é uma cicatriz pequena, né? Mas é uma cicatriz no pescoço. E muitos pacientes vêm questionando, poxa, será que eu preciso dessa cicatriz? Eu acho que um dos campos do câncer de tireoide são as cirurgias minimamente invasivas, da qual você é um entusiasta. Fala um pouquinho como é que funciona isso. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? Como a gente pode diminuir o efeito que o diagnóstico dessa doença pode causar no paciente, né? Então, existem diversos trabalhos já mostrando que assim, o diagnóstico tem um impacto na vida do paciente. Então, não só o fato, não um prognóstico, mas assim, o fato do paciente ter esse diagnóstico de câncer, isso fica passando na cabeça do paciente, né? Assim, pô, será que isso vai voltar? Toda vez que o paciente vai fazer um exame, toda vez que o paciente vai ver a gente no consultório, eu falei, cara, será que esse tumor voltou? Né? Então isso tudo cria um problema na vida do paciente. E ter uma cicatriz em alguns pacientes é uma lembrança que ele teve aquela doença, entendeu? E isso vai além do domínio estético apenas. Assim. É claro que existem cicatrizes que não ficam boas, né? Alguns pacientes têm cicatrizes que são ótimas, que desaparecem, que eu não consigo achar em algum tempo, não consigo ver onde que eu fiz a cicatriz. Mas nem todo mundo é assim. Isso não depende só da técnica cirúrgica, né? Então, acontece. Então, muita gente tem esse problema. Ou mesmo que o cirurgião acha que a cicatriz está ótima, você olha para a cicatriz, nossa, ficou ótima a cicatriz, e o paciente não gosta. E o paciente lembra daquilo e tal. Então, a gente tem que tentar sempre melhorar. Então, existem cirurgias minimamente invasivas, né, que são cirurgias por vídeo, por robô, e que elas evitam essa cicatriz no pescoço, tá? Como elas são feitas? Elas são feitas com pequenas incisões dentro do lábio, né? São por dentro do lábio. Essas incisões elas são feitas com pequenos furinhos e usam aparelhos endoscópicos ou robóticos que chegam na tireoide e com isso fazem a cirurgia ali. Essas cirurgias elas têm a vantagem de não ter essa cicatriz no pescoço, usam uma magnificação do vídeo, do robô, assim que você vê as imagens muito aumentadas, né? Isso permite isso tudo. Novas tecnologias vão vir nessas plataformas, então muitas tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, tudo isso, a tendência é convergir para essas plataformas no futuro. Muita coisa a gente já está vislumbrando, já existem trabalhos saindo aí de inteligência artificial para detecção de paratireoide, fluorescência, existem várias novas tecnologias que estão aí já se avizinhando. Mapeando o que vai ser o futuro. Já olhando, a gente já está começando a olhar, teve um congresso agora
espetacular agora no julho de robótica, que assim, a gente fica assim, só imaginando as coisas que vão vir. Então isso tudo começa a ser uma coisa realmente muito interessante e um campo para o desenvolvimento técnico, médico, que vai ser realmente um oceano azul aí que vai se abrir em breve aí para todo mundo. Essas cirurgias, elas demoram mais, demoram menos? Como é a recuperação dessa cirurgia minimamente invasiva? E como é que é o resultado oncológico dessas pacientes submetidas a essas técnicas? Sim. Então essas cirurgias, elas, como toda nova técnica e adoção de novas tecnologias, são duas coisas. O cirurgião, primeiro, ele tem que passar por uma curva de aprendizado, né? Então, assim, ninguém começa, né? Ninguém começa, tira a carteira de motorista e dirige um Fórmula 1. Mesma coisa, então, assim, você não começa uma cirurgia e você já faz a cirurgia no mesmo tempo. Então, assim, conforme você vai passando, essas cirurgias elas vão convergindo realmente para um tempo muito semelhante e para um tempo normal. É claro que cirurgiões, por exemplo, têm tempos de cirurgias diferentes. Então, tem cirurgião que opera mais devagar, mais rápido. Em geral, né, assim, isso não vira mais ou menos idêntico conforme o grau de expertise do cirurgião vai ganhando. Os resultados oncológicos na literatura são iguais, então em termos de controle do tumor, de número de linfonodos retirados, da tireoglobulina, que é o marcador da tireoide, são semelhantes. Então são resultados iguais e com isso, assim, dá uma segurança muito grande. É uma técnica que já é feita em diversos países aqui da América Latina, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. A gente aqui usa essa técnica que eu comentei, mas existem outras técnicas que já foram desenvolvidas na Ásia, na Europa, na França. Tem um cirurgião que faz uma outra técnica cirúrgica robótica que tem mais de 3.000 casos. Então, assim, existem várias maneiras, porque vários cirurgiões identificam que esse é um problema, a cicatriz é um problema, e que querem usar a tecnologia a favor do paciente. Então, eles querem incorporar isso, sim. São maneiras de como eu consigo utilizar essa ferramenta para ajudar esses meus pacientes, né? Então, assim, sempre existe esse caminho. Então, essa técnica, por exemplo, não é a primeira técnica a ser inventada. Pelo contrário, já foram várias que já tentaram ser feitas. E essa técnica, na verdade, foi uma das técnicas que ela foi mais rapidamente incorporada ao longo dessa história, por ser uma técnica que tem uma curva de aprendizagem, ela é mais fácil de aprender. Então, por isso, ela foi incorporada por mais lugares mais fácil. Então, ela é uma técnica que é um pouco mais fácil de aprender, então ela foi mais incorporada um pouco mais rápido, né? Mas, por exemplo, não são para todos os pacientes, não é para todo caso que ela se adequa, tem que ver se o seu cirurgião ele faz essa cirurgia, se o seu caso é um caso adequado. Então, obviamente, existem casos específicos. Pequenas nuances. Exatamente, não é para todo mundo. Mas é um procedimento que está sendo bastante já discutido e bastante validado. Além disso, dessas tecnologias, existem outras possibilidades que estão sendo investigadas. Ainda nesse caminho minimamente invasivo, existe a possibilidade de você fazer duas abordagens. Que uma é a vigilância ativa, né, que é um segmento do nódulo de tireoide. Já é feito em outros sítios, você bem sabe, mas, por exemplo, como o tumor de tireoide ele é um tumor indolente de crescimento muito lento, às vezes o tumor é pego muito, muito precoce. Os exames de imagem eles são capazes hoje em dia de detectar tumores menores de 1 centímetro. E com isso, a gente consegue funcionar nódulos menores que 1 centímetro. Então, você consegue fazer um diagnóstico muito, muito precoce. E a gente não tem certeza se esses tumores... precisa operar esse paciente. Realmente precisa operar esse paciente. Então, muitas vezes, a vigilância ativa é uma opção para alguns pacientes. Pacientes, às vezes, que têm um risco cirúrgico mais alto, pacientes com mais idade, pacientes com algum problema imediato que tem que resolver. Por exemplo, você está investigando um paciente com câncer de ovário, por exemplo, e por acaso descobre um tumor de tireoide. Preciso tratar todo esse paciente ao mesmo tempo? Falei, não, posso segurar aqui e eu posso fazer isso aqui, resolver isso aqui primeiro. Então, isso nos dá um pouco de maleabilidade no nosso manejo desses pacientes, que então é uma opção em alguns pacientes e às vezes o paciente desejando. Existe a possibilidade de fazer hoje em dia a ablação do nódulo de tireoide, que, por exemplo, em tumores de baixo risco, iniciais, pequenos, em posição selecionada dentro da tireoide, nos permite fazer, às vezes, a ablação do nódulo. Então você vai com uma agulha, guiado por ultrassom também, e você destrói o nódulo, em vez de remover a tireoide. Isso tem uma vantagem clara, que assim, também não tem uma cicatriz,
mas você não remove nenhum tecido tireoidiano. Então você destrói o nódulo, preservando a tireoide. Com isso você não causa hipotireoidismo, a chance do paciente ter que fazer reposição hormonal é desprezível. Então isso tem realmente, fora de ser um tratamento ambulatorial, o paciente tem alta no mesmo dia, uma recuperação de 24 horas, ele está voltando a fazer as atividades normais. Então isso tem realmente um peso muito grande nesse paciente. Também é um tratamento para casos muito selecionados, mas que é possível, hoje em dia ele está disponível, já tem guidelines americanos, europeus, asiáticos, que já permitem essa abordagem. Então, o espectro de tratamento hoje em dia ampliou muito, né? Então, hoje em dia, o tratamento não é mais um tratamento que a gente chama assim do médico fala que tem que ser feito. Sim. Hoje em dia se dispõe tudo que está disponível para o paciente e o paciente, né, escolhe o que é melhor para ele. Perfeito. A gente divide isso com o paciente. Né? Léo, você tocou num ponto muito importante. Eu sempre falo nas aulas e eu coloco um slide falando da importância da multidisciplinaridade para câncer de tireoide. Acho que ele é o protótipo do câncer da qual a gente precisa de uma equipe especializada. Então não existe mais o bloco do eu sozinho, eu no meu consultório tomo as decisões. Né? E dentro dessa multidisciplinaridade que a gente tem uma pessoa que é muito importante no câncer de tireoide, que é a medicina nuclear. Porque a tireoide ela tem uma vantagem que ela é o único órgão que capta iodo. Isso pode ser usado a favor do paciente. Então existe uma pequena parcela, não tão pequena assim, mas existe um determinado grupo de pacientes da qual a gente precisa da medicina nuclear. Fala um pouquinho da importância da medicina nuclear para esses pacientes pós-cirúrgicos, depois que você aborda. Então, isso é muito importante. Os pacientes têm que lembrar que, por exemplo, o hormônio da tireoide que é produzido, ele tem 4 moléculas de iodo. Então, grande parte do iodo que a gente come na dieta vai ali para a tireoide para produzir esse hormônio. Então, quando a gente tem um câncer de tireoide, a gente removeu a tireoide toda, e se ficaram microfocos ou alguma pequena metástase, algum foco metastático, ele mantém essa captação de iodo nesse foco metastático. Então a gente aproveita, né, que a gente dá um iodo, que é um iodo radioativo, é um isótopo do iodo, que não é o iodo que a gente come na dieta, é um isótopo que emite uma radiação que vai ser absorvido, vai ser concentrado nesses locais e vai criar uma radiação naquele ponto que vai ser letal para aquelas células. Então, ela não é letal para o resto do corpo, então não tem outros efeitos que aquela quimioterapia tradicional, antiga, né? Então ele vai muito focal, é como se fala assim, é uma bomba, smart bomb, né? Ele vai só direcionado ali e você acaba destruindo aqueles focos. Então, assim, ele é muito utilizado para tumores de médio risco, de alto risco, de recidiva. Então, quando a gente fala isso é uma coisa muito importante, quando a gente fala, o seu tumor é de médio risco, de alto risco, a gente não está falando de alto risco de mortalidade. Sim. É desse tumor de recidiva, de voltar. Então, a gente quer diminuir esse chance de recidiva com esse tratamento. É um tratamento que, em geral, precisa ficar internado num quarto específico, né, chumbado, pelas leis brasileiras. Alguns tratamentos, em alguns casos mais iniciais, a gente já está conseguindo fazer uma dose menor, que não necessita internação. Então, mas, em geral, é uma internação num quarto para o paciente igual, só tem esses cuidados com a radiação, mas o paciente fica bem. De sintomas para o paciente que podem advir desse tratamento, basicamente uma boca seca, então o paciente é orientado a beber bastante água, suco de limão, sucos cítricos durante o procedimento, né? Porque apesar da tireoide ser o grande órgão que capta o iodo, as glândulas salivares captam um pouquinho também. Então, só para desviar das glândulas salivares, a gente usa também esse método, mas vai praticamente tudo para a tireoide. Então, ele é o grande tratamento também, assim, adjuvante para os tumores de tireoide mais avançados, às vezes com metástase, ou com algum critério de maior agressividade, a gente usa esse lança-mão disso aí. Então, o médico nuclear, algumas vezes ele atua no diagnóstico, em alguns casos selecionados, de tumores não malignos, né? Mas, assim, o grande papel, a grande ajuda do médico nuclear, que a gente trabalha muito junto, é nessa parte do tratamento adjuvante. E como é que você vê aquela pequena porcentagem dos pacientes, mas que infelizmente existem, que acabam desenvolvendo o que a gente chama de tumor iodo-refratário? Quer dizer, você opera o paciente, você faz iodoterapia, mas eventualmente esse paciente acaba progredindo, seja do ponto de vista
bioquímico, seja do ponto de vista por imagem, surgimento de nódulos, alguma coisa. Como é que você entende esses pacientes? Esses pacientes, felizmente, são raros, mas assim, eles existem, né? Então, existem pacientes que têm recorrências frequentes, então, assim, existem pacientes que, mesmo sendo operados, têm um comportamento mais agressivo. Esses pacientes, quando têm recidivas cirúrgicas, em geral, o principal tratamento é a cirúrgica, é você remover aquela metástase, aquele foco. Existem alguns tratamentos que você pode usar a mesma ablação para destruir aquele local de diversas formas. Mas, felizmente, existem agora algumas drogas que foram, né, liberadas para esse tipo de tratamento, principalmente quando a metástase está em algum lugar que ela não é facilmente abordável, ou a cirurgia vai criar uma sequela, né, que é muito forte para o paciente, ou que realmente tem locais que não são locais separados, então aquilo está disseminado de alguma forma e aquilo a gente não consegue. E agora existem algumas drogas que são, né, bem... Sim. O que você está achando qual a sua experiência? Na verdade, eu sempre falo que a gente está num momento muito, muito interessante da oncologia, porque a gente saiu dos últimos 15 anos da ideia de que todos os cânceres eram iguais, por uma ideia de personalização, de cada câncer. Então, entender que se você tem um câncer de tireoide, esse câncer ele tem determinadas características e essas determinadas características podem ser usadas a favor do paciente com medicamentos novos. Então, foi o que você comentou brilhantemente. A franca maioria dos pacientes com câncer de tireoide vão ser curados cirurgicamente ou com iodoterapia. Uma pequena porcentagem desses pacientes, o tumor ele vai voltar a despeito da cirurgia e a despeito do tratamento com a iodoterapia. E esses pacientes, cada vez mais, a gente faz uma medicina personalizada. Então, hoje a gente tem disponível diversas oportunidades de tratamento para esse paciente, os inibidores de tirosina quinase, remédios altamente eficazes para esse paciente, que tem uma possibilidade de redução da lesão de forma bastante significativa, e a gente consegue cada vez mais trazer, com boa qualidade de vida, tratamentos bastante eficazes para esses pacientes. São poucos, mas existem e que merecem ser tratados, e essa talvez seja a parte em que o oncologista entra mais na seara do câncer de tireoide, que evidentemente é um câncer tratado pelo cirurgião ou pelo médico nuclear. Mas quando acontece esses pacientes, hoje a gente consegue, através de testes moleculares, tratar esse paciente de forma individualizada, e o resultado tem sido muito, muito bom. E eu acho que os próximos passos, né, que a gente vai ver no câncer de tireoide, além de selecionar melhor quem é um paciente que precisa ou não tratar, selecionar melhor técnicas, como você colocou, menos invasivas, que vão dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, menores cicatrizes, menor tempo de recuperação, a gente também vai conseguir tratamentos mais eficazes e, eventualmente, com alguns subtipos de câncer de tireoide, fazer uns tratamentos muito, muito interessantes, vinculando, por exemplo, imunoterapia com inibidores de tirosina quinase, ou melhores moléculas que vão se adequar exatamente a uma determinada mutação que aquele câncer de tireoide possui. Exatamente. Quero te perguntar exatamente isso. A gente falou do tumor mais prevalente, do tumor que a gente quer que as pessoas tenham na cabeça, que é esse tumor, o melhor tumor da tireoide, é o mais comum. Mas eu queria te perguntar do pior tumor do corpo humano. Então, assim, a gente tem que lembrar que o tumor de tireoide, quando ele é inicial, ele vai praticamente ter sintoma nenhum. Mas existem os tumores de tireoide, que a gente fala, o pior tumor do corpo humano, que é o câncer anaplásico de tireoide. Esse tumor normalmente aparece com uma massa grande de crescimento rápido. Em geral, ele cursa com sintomas, ou principalmente rouquidão. Então, assim, aquele nervo da voz que a gente pode ter problema na cirurgia, ele pode ser invadido pelo tumor rapidamente. Dificuldade de engolir essa massa cervical. Quando a gente faz o diagnóstico desse tipo de lesão, ele tem que ser feito muito rápido e tem que ter uma abordagem muito rápida. Esses tumores, que eram tumores que praticamente não cabiam nenhuma abordagem médica, era uma sentença de morte, teve agora recentemente um paradigma mudado, né? Exato. Me conta como é que você... É legal você ter comentado isso, porque de um espectro você tem os tumores mais indolentes da medicina, né? Então a gente está falando dos tumores bem diferenciados,
na sua franca maioria são tumores mais indolentes. A gente tem um terceiro subtipo, que é o carcinoma medular de tireoide, mais raro, mas também com características próprias. E no outro espectro, a gente tem o tumor mais agressivo, que é extremamente raro, o tumor anaplástico tireoide, mas ele existe, a gente sabe disso, a gente já teve pacientes em comuns com tumores anaplásticos tireoide, que são tumores de crescimento muito rápido, e como você bem colocou, era uma sentença de morte até pouco tempo atrás. E baseado nesse entendimento de que esses carcinomas anaplásticos, eles têm características moleculares, né, específicas, a gente entendeu que parte significativa desse paciente, aproximadamente metade dos carcinomas anaplásticos, eles apresentam uma mutação chamada BRAF. E essa mutação do BRAF, ela pode ser combatida através de inibidores do BRAF, que são disponíveis no Brasil, são aprovados no Brasil, e que trazem para esse subgrupo de pacientes com doença bastante agressiva uma taxa de resposta significativa. Então a gente melhorou e muito o prognóstico desse paciente. Talvez o grande desafio que a gente tenha hoje seja o acesso ao diagnóstico dessa mutação dos pacientes, uma vez que esses tumores são extremamente agressivos e que a gente precisa combinar de forma, às vezes, sequencial, uma abordagem cirúrgica agressiva, uma radioterapia adjuvante para esses pacientes, né, juntamente, às vezes, com quimioterapia. Em alguns casos em que a doença já está avançada, o início o mais rápido possível desses medicamentos, são comprimidos de ótima tolerância e que tem ótima resposta para esses pacientes, né? Então a gente tem mudado o paradigma de uma doença praticamente com 100% de letalidade, e alguns dados hoje, mais preliminares, ainda não estão 100% incorporados na prática clínica, ainda vinculam o uso da imunoterapia para esse paciente ou o tratamento neoadjuvante, uma vez que a resposta desses pacientes é muito boa e a gente consegue reduzir o tamanho dessa lesão e permitir que você consiga fazer uma cirurgia adequada para esse paciente. Então eu acho que, do meu ponto de vista, tireoide é um dos protótipos do avanço que a gente tem da oncologia do aspecto macro, incorporando cirurgia, terapia com a medicina nuclear, terapia molecular, e eu acho que num futuro não tão distante, a gente vai conseguir curar cada vez mais esses pacientes com câncer de tireoide mais avançados, enquanto que os tumores mais iniciais vão ser curados basicamente pela terapia cirúrgica cada vez menos invasiva. Léo, queria que você desse suas considerações finais. Foi um ótimo bate-papo. Acho que a gente falou de tudo que é importante de tireoide, né? O que você pensa do futuro? Como é que você acha que vai ser esses próximos 5 anos, 10 anos do câncer de tireoide? Eu acho que da parte cirúrgica a gente vai ver cada vez mais tecnologias embutidas na nossa cirurgia, maneiras que a tecnologia ela vai guiar o nosso tratamento e vai facilitar e diminuir os riscos. Então eu acho que isso que é a grande vantagem dessas tecnologias de inteligência artificial, de realidade aumentada. A gente já está vendo em alguns aparelhos, em alguns protótipos de cirurgias, por exemplo, áreas em que a inteligência artificial ela falou assim, essa área aqui não, isso aqui não precisa mexer, essa área é uma área de risco, atenção, o nervo está aqui, e olha para a tireoide. Então os aparelhos eles vão ser capazes de identificar e te auxiliar nas estruturas e identificar lesões, metástases e te auxiliar. Vai ser como o piloto hoje em dia voa com instrumentos, né? Então eu falo assim, a gente opera com a cirurgia hoje em dia igual se pilotava o avião. Então hoje no futuro a gente vai pilotar com instrumentos. E isso vai facilitar a cirurgia, vai tornar a cirurgia mais segura. Então eu sou um grande advogado entusiasta dessas novas tecnologias. Eu acho que isso vai agregar demais a vida do cirurgião, vai tornar o cirurgião um cirurgião melhor, né? Então eu acho que eu sempre falo assim, todo mundo vibra com a Ayrton Senna pilotando aquele carro, passando marcha e tal, mas hoje em dia você vê o Hamilton passando os botõezinhos lá e dirige também um absurdo. Então, eu acho que essa incorporação da tecnologia continua fazendo um bom cirurgião, precisa ser um bom cirurgião, precisa ser bem formado, precisa fazer as coisas direitinho, mas acho que pode ser usado a favor do paciente. Exatamente. Eu acho que tudo que está a favor, acho que a gente tem que aproveitar. Eu falo assim, já é
uma coisa difícil. Então, assim, a gente tem que usar tudo que tem a nosso favor em prol do paciente. Então, assim, tudo que está aí a gente tem que jogar, botar para jogo e aproveitar para o paciente. Léo, excelente bate-papo. Acho que não poderia ser mais completo. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado por vocês terem participado, assistido esse podcast. Espero que vocês sigam com a gente. Vamos ter novos episódios falando de diversas novas neoplasias, de como tratar. E é super importante a participação de vocês. Muito obrigado. Obrigado, um abraço.